Hoje vamos falar de um acontecimento que mudou, para sempre, o que todos nós temos no prato. O nome é intercâmbio colombiano. Pode parecer um bocado complicado, mas é a razão pela qual hoje podemos comer coisas como pizza com tomate ou batatas fritas. Pensem lá nisto um bocadinho. A comida talvez mais famosa de Itália, talvez do mundo, sem o seu ingrediente mais importante. Parece estranho, não é? E que tal isto? Um hambúrguer sem as batatas fritas a acompanhar? Parece completamente impossível, certo? Pois, acreditem ou não, essa era a realidade há pouco mais de 500 anos. Muitos dos alimentos que para nós são banais simplesmente não existiam em grande parte do planeta. Vamos perceber porquê. Para percebermos como é que tudo mudou, temos de recuar no tempo, para antes de 1492. E acreditem, era um mundo mesmo muito diferente. É mesmo isto. Durante milhares e milhares de anos, o continente americano e o supercontinente da Afro-Eurásia, que junta a Europa, a África e a Ásia, era como se fossem dois planetas completamente separados. As plantas, os animais, tudo evoluiu de forma totalmente isolada, sem qualquer tipo de contacto. Mas como sabemos, em 1492 tudo mudou. Esses dois mundos isolados não só se encontraram, eles colidiram. E essa colisão deu início a uma era de trocas que nunca antes tinha sido vista. E é este fenómeno que os historiadores chamam de intercâmbio colombiano. E atenção, não estamos a falar só de comércio. Foi uma transferência gigantesca de plantas, animais e até de coisas que não se veem, como micro-organismos, entre o chamado Velho Mundo e o Novo Mundo. Foi como se, de repente, as regras biológicas do planeta tivessem sido completamente reescritas. E esta tabela mostra bem o quão estranho era o mundo. Olhem só para isto. Nas Américas tínhamos milho, batata, tomate, cacau. E na Afro-Eurásia tínhamos trigo, cavalos, gado, café. Reparem que cada lado do oceano não fazia a mais pequena ideia de que estas coisas existiam do outro lado. Foi precisamente esta barreira que o intercâmbio colombiano deitou abaixo. Então, vamos começar por ver o que é que o Velho Mundo levou para as Américas. E o impacto foi, para dizer o mínimo, gigante. E vamos começar com um animal que mudou completamente as regras do jogo. O cavalo. A chegada dos cavalos foi uma autêntica revolução. De repente, era possível viajar distâncias muito maiores e muito mais depressa. Para alguns povos indígenas, como os das grandes planícies da América do Norte, a caça ao bisão, que era a base da sua sobrevivência, tornou-se incrivelmente mais eficaz. Mas o cavalo tornou-se também uma arma de guerra e um símbolo de poder, alterando completamente os equilíbrios de forças em todo o continente. A seguir, uma planta. Uma planta que trouxe uma doçura que o mundo desejava, mas que teve consequências bem amargas. A cana-de-açúcar, originária da Ásia, encontrou nas Américas um paraíso, especialmente no Brasil e nas Caraíbas. O clima era perfeito. A produção disparou, tornando-se numa das atividades económicas mais lucrativas do mundo. O problema é que, para isso acontecer, foi preciso deitar abaixo florestas tropicais inteiras para criar enormes plantações. E esta produção massiva fez com que o açúcar, que na Europa era um artigo de luxo, caríssimo, se tornasse um produto de consumo diário. Para além dos cavalos, outros animais de quinta europeus chegaram e, digamos que se sentiram bastante em casa. O gado e os porcos encontraram um verdadeiro paraíso nas Américas. Havia espaço, comida e quase nenhum predadores. Os porcos, em particular, reproduziram-se tão depressa que, em muitos sítios, quando os colonos europeus chegaram mais tarde para se fixar, já havia manadas de porcos selvagens. Claro que isto teve um custo. Florestas foram transformadas em pastagens e estes novos animais competiam diretamente com a fauna local. Muito bem. Já vimos o que foi para as Américas. Agora, vamos virar o tabuleiro. O que é que as Américas deram ao resto do mundo? E preparem-se, porque a mudança foi, se calhar, ainda maior. E vamos começar com um alimento que parece simples, mas que mudou a história: a batata. A batata era um verdadeiro superalimento, porque, primeiro, produzia muito mais calorias por hectare do que os cereais tradicionais da Europa. Segundo, e isto é genial, cresce debaixo de terra. Isto significava que estava protegida de geadas e, mais importante, de exércitos. Um exército podia queimar um campo de trigo, mas era muito mais difícil destruir uma colheita de batatas. O resultado? Mais comida, mais segurança, e a população europeia começou a crescer a um ritmo nunca antes visto. Juntamente com a batata, outro gigante alimentar das Américas partiu à conquista do mundo: o milho. A grande arma do milho era a sua incrível capacidade de adaptação. Ele conseguia crescer em climas e solos onde o trigo, por exemplo, nem sonhava. Isto fez com que se espalhasse pelo mundo, especialmente em África, onde se tornou o principal alimento para milhões de pessoas. A sua alta produtividade permitiu, tal como a batata na Europa, sustentar o crescimento de populações em vários continentes. Ok, então qual foi o resultado final disto tudo?
No fundo, foi a criação do mundo como o conhecemos hoje. Este intercâmbio teve, claro, um lado bom e um lado mau. O lado bom é óbvio. Uma variedade incrível de alimentos espalhou-se pelo mundo e a população global cresceu. Mas também houve problemas sérios, desflorestação massiva e espécies que se tornaram pragas. E aconteceu um fenómeno curioso chamado homogeneização biológica. Basicamente, isto quer dizer que o mundo ficou mais parecido, e com isso perdeu-se alguma da biodiversidade única de cada lugar. O que temos de reter é isto. O intercâmbio colombiano deitou por terra as barreiras biológicas que separavam os continentes. O resultado é que hoje vivemos, para o bem e para o mal, num único ecossistema global. A comida que comemos e a paisagem que vemos são, de uma forma ou de outra, um resultado direto daquela grande troca que começou há 500 anos. E para terminar, fica um desafio. Da próxima vez que estiverem a comer, parem um segundo e olhem para o prato. Tentem pensar, de onde veio originalmente cada ingrediente? O tomate da pizza, a batata do puré, o milho das pipocas. Cada refeição que fazemos é, na verdade, uma pequena aula de história. É um mapa mundo no nosso prato. A prova viva de como este intercâmbio nos ligou a todos.